Fala pessoal, estamos ao vivo mais uma vez, seguindo firme aí essa maratona de live e nesta noite com mais um convidado especial. Vale muito a pena conhecer a história do Jonilson Veloso, esse grande profissional que em 5 anos de trajetória no futebol o cara já consegue alguns resultados, né, muito que leva ele para um outro patamar, né? O cara disputa uma Série D pela Jacuipense e consegue o acesso para a Série C. Já há 2, 3 anos aqui jogando como treinador da Jacuipense, fazendo boas campanhas. Tem sido uma grande revelação. E vocês vão ver que grande profissional, né? Como ele fala de futebol, como ele pensa o futebol. Conheço o Jonilson há muito tempo, desde quando era treinador, né, do Sub-16 da Jacuipense. Acredito que era a sua primeira oportunidade como treinador. A gente conversava bastante ali a respeito de futebol, a respeito do atleta. E ele sempre teve uma mentalidade totalmente diferente, um comportamento ali à beira do campo, sendo nos treinamentos, de forma que isso, né, ao assumir o profissional, na sua primeira oportunidade, já foi tendo boas campanhas, né, foi ficando no cargo. E sem dúvida, cara, é um cara que está pronto. Um cara que vale a pena, a gente vai aprender muito nessa noite, muito mesmo, porque ele vai falar sobre o treinador de futebol, ponto de vista, né? Qual é a fonte dele, qual é a inspiração, né? Eu sei de muitos treinadores que o influenciaram, porque é um cara que vivencia o futebol aí no dia a dia e tem bons resultados, muitos atletas, recuperou muitos atletas mesmo, e tem total confiança de toda a diretoria da Jacuipense para poder fazer um bom trabalho. Então a gente, à tarde, agora às 17 horas, tivemos uma live com o treinador Albert Pug, do Sub-12 do Barcelona, né? Foi uma live muito legal e a gente pôde bater um papo, conversar sobre a iniciação, a metodologia, qual a mentalidade, né, do futebol espanhol, sobretudo como é feito, né, em La Masia, lá na Espanha. E foi muito legal porque o treinador falou com muita clareza, né, deixou aqui um aprendizado muito grande. Eu anotei aqui, e fundamental para aquilo que eu entendo sobre futebol. Então a gente já vai convidar aí o nosso amigo Jonilson Veloso, grande treinador, cara. Eu posso falar aqui de mão cheia, porque eu sei que é um cara que tem um pensamento diferenciado sobre futebol. Então vale muito a pena. Se você está aqui, comece a convidar o máximo de pessoas possível, porque eu tenho certeza que hoje vai ser uma noite de aprendizado, né? Ontem tivemos a oportunidade de conversar com o Arão Alves. Foi sensacional. Deixei aí uma parte da live de ontem disponível aí no meu feed do Instagram. E eu estou muito feliz mesmo, porque tenho trazido pessoas que realmente têm acrescentado, né? E que eu estou podendo também acrescentar na vida deles, né? Isso me está fazendo com que eu ganhe uma visão cada vez maior sobre futebol, né? Sobre a mentalidade do treinador e como eu posso ajudar esse profissional a se desenvolver. Eu acredito que o futebol ele está mudando, mas sobretudo ele está mudando na mentalidade do treinador, tá? Então essa é a perspectiva, esse é o formato e a gente precisa a cada dia ser atuante nesse processo de mudança, né? Nesse processo de mudança ao qual o atleta ele tem a sua importância dentro do processo. Então vamos convidar aqui o Jonilson e vamos conhecê-lo e ouvir, né, o que ele pensa sobre futebol, qual é a sua história que ele enfrentou e qual é a sua formação. Então convide a galera, vamos juntos, porque eu tenho certeza que essa noite será uma noite bem legal. O Jonilson não é muito de internet não, mas eu sei que vai ser um desafio muito grande para a gente bater esse papo aí. Jonilson Veloso, boa noite, meu amigo, seja bem-vindo à nossa maratona de lives. Eu sei que você é um cara mais reservado, não é muito chegado à internet, né? Não é muito chegado a muita gente, mas a gente entende que nesse momento aí de quarentena, de distanciamento social, falar de futebol é um alívio na nossa rotina, né? Então, cara, a gente está querendo te conhecer, muita gente quer saber quem é Jonilson, uma revelação aí pro futebol baiano.
mas quem te conhece há mais tempo sabe que algumas ideias já eram muito enraizadas, né? E só foi você ter a oportunidade para colocar em prática para a gente saber e conhecer os seus resultados. Boa noite, meu amigo. Boa noite, grande Wellington. Boa noite a todos aí que nos assistem. Tudo bem? Estamos aqui, né, nessa quarentena aí, esse momento difícil que estamos atravessando, mas eu tenho certeza que a gente vai sair muito forte depois desse momento aí. Maravilha. Nilson, eu te conheço já há algum tempo, cara, e como treinador, eu lembro quando você assumiu ali o Sub-16 da Jacuipense, o Grupo 2000, né? Um desafio ali bem legal, porque era um time que o Luciano Cortizo tinha um carinho muito grande, eram os Na época meninos era o dele, a gente Sub-14. lembra. Na época era o Sub-14. Sub-14? Ah, É, era, é mesmo, cara, é verdade. É verdade. Então, eu lembro que naquela época era o Wilsinho com 99, Luciano com o 2000. Mas naquele momento, cara, o pessoal começou a perceber, né, uma desenvoltura diferente, uma postura diferente, e um perfil de treinador ali. Me fala como foi esse seu início, né, no futebol, nas categorias de base da Jacuipense. Eu percebi uma coisa que eu vi que me chama muita atenção no seu trabalho, é a capacidade de recuperar os atletas, né? A capacidade de fazer aqueles atletas recuperar a confiança dele, e por isso você tem a cada dia nos seus grupos aí atletas que passaram por outros times, tiveram base, mas que estavam muitos em uma fase difícil da carreira, mas com você o cara tem se encontrado, e eu quero saber o que é isso. Me fale primeiro como é que foi sua fase inicial no futebol, nas categorias de base da Jacuipense. Aliás, antes de você falar das categorias de base da Jacuipense, meu amigo, primeiro me fale quem é você, sua história, né, o que te trouxe ao futebol, porque isso aqui é o que é mais importante para a gente aprender e traçar que tipo de conversa nós vamos ter daqui para frente. é, verdade. Na verdade, tudo começou, eu fui atleta profissional, joguei em algumas equipes aqui do Brasil, até mesmo fora do Brasil, joguei no Suriname. Depois que eu deixei de jogar futebol, a gente fica mais ou menos sem um rumo, né? Então, tava ali, aí tinha o Rick, que é o nigeriano, que foi ídolo do Vitória. Rick era agente, foi meu agente, e eu passei a trabalhar com ele, né? Então, a gente trabalhando ali, e eu nunca pensei em ser treinador na minha vida, nunca almejei, nunca fiz plano para ser treinador, fazia plano para ser um monte de coisa, menos ser treinador de futebol. E aí eu trabalhando com o Rick, tem um grande amigo meu, hoje é diretor de futebol, Gustavo, que além de ser um grande amigo, é um cara chato, velho. Esse Gustavo, ele, uma história assim, ele e Flubal marcaram um dia para eu assistir um jogo da Copa 2 de Julho, lá em Cachoeira, olha só. Esse cara me ligou mais de 10 vezes, velho. E eu falando, rapaz, eu não vou sair de casa para ir lá para Cachoeira. Ele, não, bora lá que você vai ver, tem um time lá. Eu falando, pô, o que esses caras querem assim, velho? Aí eu fui assistir o jogo, e aí dentro desse jogo a gente conversando, eu fiz algumas análises do que eu achei do time e tal. Eles ficaram me olhando e tal, e passou 2 dias de novo. Vamos lá, vamos assistir o jogo, não sei o quê. Eu falava, pô, velho, eu não vou assistir o jogo. Não, bora pela resenha. Eu falei, pela resenha eu vou, né? A gente vai conversando, distraindo. Assistiu mais um jogo. E aí, nessa brincadeira, acabou assistindo 3 jogos do time do Salvador. Detalhe, depois do terceiro jogo, a gente voltando para casa, ele pro Gal me olha e fala, achamos o treinador para assumir, na época do Salvador, sub-18. Aí eu falei, como? Aí ele falou, como? Você. Aí eu falei, pô, mas eu não quero ser treinador. Aí Flubal, você tá doido? Com essa leitura aí, você tem que ser treinador, rapaz. E não tem como não. Vamos acertar tudo lá, vamos falar com o Mário, com o Ilcinho, pra gente que tá precisando de um treinador do Sub-18, e esse treinador vai ser você. Aí eu cheguei até no dia, falei assim pro Flubal, falei, mas como eu vou ser treinador, se eu nunca treinei nada? Ele falou, não precisa não, você só vai colocar a experiência que você teve como jogador. Eu falei, não, mas é diferente.
Aí ele falou, não, mas eu te ajudo. Eu vou estar lá todos os dias com você e tal. Aí eu falei, pô, se for assim eu vou, né? Só que aí esse negão me enrolou, velho. Quando eu me vi dentro de campo, sozinho, e aí, engraçado que me meteram num fogo cruzado, é bom falar disso, que tinha o Newton Pinho, grande Nilton do Salvador. Nilton era o treinador. E aí queriam tirar o Nilton. Nossa, imagina. Eu nunca tinha treinado, chegando num clube que o cara era um dos donos, e como é que você vai resolver isso? E aí me largaram lá, eu e o Nilton. E aí eu sempre ia conversando com ele, na maior tranquilidade, mostrando para ele o que é que eu pensava do futebol. Ele comprou a ideia, acabou que nós nos tornamos grandes amigos, trabalhamos juntos durante um bom tempo. Aí foi onde tudo começou, né? Começou então no Salvador, na categoria sub-18. Depois do sub-18, aí que eu fui para o 2000, o sub-14, equipe do Luciano Cortizo, né? Imagine essa bomba aí. Você acompanhou, você sabe como era. Mas tudo isso aí era bom. Era bom, foi bom pelo aprendizado, do desenvolvimento nosso, da carreira, a gente já vai aprendendo desde lá. E depois dali, a gente passou por todas as categorias possíveis, né? Teve a fusão do Salvador para Jacuipense, passamos por todas as categorias possíveis até chegar ao profissional. Mas durante esse período, eu, aí eu vou te falar, quando eu decidi ser treinador, uma coisa que meu pai sempre falava para mim, ele escolher o que você quiser, tá? Você tem que ser o melhor. Então, isso aí é quando eu levo isso para mim, nossa, agora eu tenho que estudar, tenho que batalhar, tenho que passar por todas as barreiras, porque se é isso que eu quero, então eu tenho que procurar ser o melhor. E aí a gente começou a investir na carreira, né? Eu tenho um sobrinho que joga, né? Joga até hoje, então eu tinha esse privilégio de acabar viajando e acompanhando. Só que eu, na verdade, quando eu viajava, eu não viajava assim para conhecer, tipo, fui para a Alemanha, para Munique, não fui para Munique. Eu acabava vivendo uma vida de atleta junto com ele, né? Porque tudo que ele fazia relacionado ao clube, eu queria estar. E ali eu perguntava, por que isso? Para que isso? Por que eles fazem assim? E aí começou desde aí, foi na época do Borussia Mönchengladbach, na Alemanha. Então já tinha passado mais de um mês lá, acompanhava todos os treinos, anotava tudo. Depois tive o privilégio de ir para o Bayern de Munique com o treinador Jupp Heynckes, a mesma coisa. Depois com o Guardiola no Bayern. Então eu ia para lá e eu era muito interessado em saber os detalhes, né? Porque, na verdade, a gente analisava o futebol, a gente via, a gente falava, pô, mas esse treino a gente faz lá. Mas aí você tinha que saber o detalhe para poder ver o diferencial, que era realmente o porquê aquele treino era dado, para que servia. Então, na última ida minha à Europa foi para o Nice, né? O Nice, lá no Nice, nossa, lá no Nice fiz toda a pré-temporada com os caras. Eu viajei de Nice e fui para uma cidade chamada Divonne, que é fronteira da França com a Suíça, e lá convivia com os atletas no mesmo hotel, fazia tudo dentro do campo. Para você ter uma ideia, eu morria de vergonha, porque o ônibus da delegação ia sair, eu ia dentro do ônibus, sentado lá dos treinadores lá na frente. Morria de vergonha. E os caras uma atenção, sabe? E aí, quando eu te falo dos detalhes, que eu ia atrás dos detalhes, para querer saber os detalhes. E uma coisa me chamou a atenção lá, quando eu vi, era como eles trabalhavam. Como eles trabalhavam, os auxiliares trabalhavam, os auxiliares davam o treino, montavam o treino, era uma interação muito grande, você via a comissão o tempo todo, os caras discutindo os assuntos, e aqui no Brasil, você sabe, eu trabalhei como auxiliar, e eu via uma diferença muito grande. Então, uma das coisas que me chamou a atenção lá foi um treino lá que eles estavam fazendo, treino simples, um joguinho de 6 contra 6. E nesse joguinho ele chamava de brasiliano. Aí eu, treino brasiliano? Eu falava, por que esse treino brasiliano? Aí o Dalbert era um brasileiro que jogava lá na época também. O Dante estava distante, o Dalbert estava
comigo assim no campo conversando. Aí eu perguntei, Dalbert, por que esse treino é brasiliano? Aí ele fez, eu sei lá, rapaz, esses caras são tudo doidos, velho. Ficar botando apelido nos treinos e tal. Aí vinha um auxiliar, aí pergunta auxiliar. Ele aí perguntou, aí ele me olhou assim e fez, você trabalha com futebol? Eu falei, sim. Ele, você não sabe? Aí eu falei, não. Ele, treino? Eu falei, não sei. Ele falou, não. Ele, esse treino aí é por causa do Tele Santana. Eu falei, do Tele Santana? Ele falou, é. Esse treino aí é chamado Tele Santana. Aí eu fiquei olhando assim, Tele Santana. Eu falei, um joguinho 6 contra 6. Aí depois eu vim entender que na FIFA tem vários treinamentos. E vários treinamentos com o nome de vários jogadores e vários treinadores. Então, tem um treinamento que é 4 contra 4, tem o nome de um jogador. Tem um treinamento físico de um jogador. Esse daí, 6 contra 6, um joguinho, que virou global, chama-se Tele Santana. Então, eles chamam lá de brasiliano. Então, aí, quando eu fui para lá, justamente, a minha ida para a Europa sempre foi para isso, para saber esses detalhes, querer saber o detalhe. E onde aí, a gente vai lá, pesca tudo isso, anota, vem com as nossas ideias, com a coragem que a gente tem, a gente acaba, graças a Deus, hoje dando certo. Entendeu? Hoje, graças a Deus, dando certo, e é o que a gente vem fazendo. E eu acho que o diferencial está aí, no detalhe. Maravilha. Caiu uma chuva agora, deve estar com delay. Mas eu tô te ouvindo. Tá conseguindo me ouvir aí, Jonilson? Tá conseguindo me ouvir? Bem. Tô sim, Pronto. tô te ouvindo bem. É, porque eu fiquei mais ou menos 20 segundos sem conseguir te ouvir, começou a cair aquela chuva que tá em Salvador, né? E aí, você finalizou ou você tá dando continuidade ainda? Não, finalizei. Finalizou. Então, cara, ó, você, uma característica de Jonilson, né? Eu participei dessa sua, toda essa transformação que você viveu, acompanhando, né? Observando ali seu desenvolvimento. E você também vinha observando também o meu, né? E aí o que acontece? Uma coisa que sempre me chamou a atenção, e aí eu vou usar até um termo que eu vou dizer depois, você sempre foi um cara muito chato, velho, porque é o seguinte, você nunca foi um cara de aumentar a voz, você nunca foi um cara de falar com as mãos, gesticulando, né? Esse sou eu. Mas você sempre teve uma atenção ao jogo, aos detalhes, que isso deixava eu, Frubal e Gustavo muitas vezes assim, cara, que negócio é esse, velho? Muitas vezes a gente discutia de alguns atletas, né? Ou então vinha essa conversa falando sobre alguns atletas, e aí você escutava, aí daqui a pouco você vinha trazendo uma informação sobre o atleta e detalhada, e eu falava assim, rapaz, que negócio é esse, cara? Mas eu também não imaginava que você queria ser treinador. E aí eu lembro quando você foi pro Bayern, para aquele período lá, né, de observação, cara, eu tava lendo o livro do Guardiola, e eu cheguei para conversar com você sobre o Guardiola, eu me lembro muito bem disso, cheio de conhecimento sobre o Guardiola, pelo que estava escrito no livro. E aí eu te falava uma coisa, falava duas, falava três, você escutou e depois você me disse, não, cara, o que ele quer dizer com isso é isso, e ele faz isso por causa disso, porque o futebol ele vê dessa forma, os atletas desse jeito, e começou a me dar uma aula de detalhes. Eu falei, cara, velho, aí por que eu vou dizer a palavra chato? Porque chato a gente diz muitas vezes por termo que a gente dá a pessoa que tem um perfil comportamental de analista, né? Um perfil analítico. E isso é você, cara. E aí quando você chega no profissional, eu lembro que você pegou uma casca grossa no primeiro que você pegou a profissional. Na verdade, eram os meninos da base, com alguns meninos, alguns jogadores lá de Riachão de Jacuípe, que você tinha que juntar ali, era um processo de transição. E muitos atletas que a gente achava que já não tinham dado certo na base, começaram a dar certo com você no profissional. Me fale isso, cara. Qual é o papel do treinador? Né? O que você entendeu, o que você aprendeu para desenvolver esse relacionamento com o atleta e conseguir tirar mais do atleta do que
a gente acreditava que o atleta, até o próprio atleta não acreditava mais? Primeiro eu tenho um negócio comigo que eu acho, isso aí é uma coisa minha, eu acho que não tem atletas ruins, como muita gente aponta e fala, esse jogador não joga nada, esse atleta é ruim. Eu tenho esse desafio comigo, que eu falo, eu sou treinador, então eu tenho que melhorar ele em todos os aspectos. Eu chamo esse desafio para mim e procuro melhorar o atleta de todos os aspectos, porque eu acredito nisso, porque com a repetição, é o passar, é a linguagem que você vai ter para o atleta. Às vezes o treinador olha em um jogo, fica muito preocupado na performance individual do atleta, mas só pega no pé porque erra um passe, erra dois. E às vezes tem uma coisa no futebol que eu sempre converso com o pessoal da minha comissão técnica, quando a gente vai fazer uma avaliação sobre o atleta individualmente. Eu sempre preocupo falando para eles, cuidado com avaliações durante o jogo, porque tem uma coisa chamada memória fotográfica. O que é a memória fotográfica? Memória fotográfica. Você simplesmente olha aquele atleta que errou 2, 3 passes, ficou na sua memória ali, por mais que ele faça uma jogada, ele faz uma infiltração, ele faz um outro movimento que foi excelente, você não vai conseguir identificar, porque ficou marcado para você só os lances de erro. Aí você já denomina aquele jogador não jogou nada, uma merda mesmo. Aí depois você, friamente, calmamente, você faz uma análise do cara, assiste o jogo de novo e você fala, pô, teve os erros, mas ele sobressaiu nisso, foi bem nisso, nisso e nisso. Então, essa é uma das coisas. Quando eu procuro tirar o máximo do atleta, porque eu acredito que com o trabalho você supera muita coisa. Então, eu não posso pegar aquele atleta, eu ver uma deficiência do atleta na parte técnica dele, que é um domínio, um passe. Bom, se ele eu estou ali para melhorar ele. Então, eu tenho esse desafio e procuro melhorar o atleta de todas as formas. Porque se eu tenho um exemplo, eu tenho um zagueiro que o zagueiro ele tem um movimento ruim quando ele sai para a direita. Aí todo mundo vê, aí falar, 1 contra 1 desse jogador é horrível. Esse jogador não dá para jogar. Mas se ele não dá para jogar, como é que ele vai melhorar? Quem é que pode melhorar esse atleta? É ele só? Eu sou o treinador, eu estou ali para isso. Mas aí muitos se apegam e falam, é muito fácil, esse daqui não presta, eu só quero os bons e vou trabalhar com os bons, não é verdade? Então, acho que É verdade, cara. o desafio que eu tenho comigo. Que eu nunca acho que um atleta não tem condições de jogar, até que trabalhe bem com ele, você passa tudo para ele, e aí você tem que desenvolver ele o máximo, porque eu acho que eu estou ali para isso. Então, essa é uma das metas que eu tenho, e os atletas comigo, por isso que eu chamo no canto, converso. Hoje em dia está mais fácil. Você foi atleta também, você sabe. Hoje em dia eu falo para eles, está mais fácil ser jogador de futebol. Está mais fácil ser um atleta profissional. Hoje em dia a gente ensina um atleta a correr, hoje em dia a gente ensina um atleta a entrar no espaço, ensina um atleta a finalizar. A gente só não ensina decisão, que isso aí é com eles. Faz com que ele venha tomar a decisão mais correta possível. Isso aí a gente consegue fazer. Então, quando eu estou numa equipe, naquele ano que você falou, tinha mais de 10 jogadores sub-17. O que é que a gente pode fazer sobre isso? A gente vai falar, nossa, mais de 10 jogadores sub-17. Nunca tinha jogado nem sub-20. Não foi profissional. Foi aí que a gente botou o Kaique na Fonte Nova para jogar, com 17 anos, a Railan, a atleta foram saindo. Mas isso eu sabia também que não estavam prontos, Júlio. A verdade era essa. Mas a gente tinha que ter a coragem, o clube tinha que ter a coragem. O clube, a filosofia do clube é essa, de botar os atletas mais novos para jogar. A gente acaba acelerando, às vezes, o processo. Mas, às vezes, o mercado acelera isso. Mas era uma coisa bem difícil, como você falou, tinha alguns jogadores experientes já no final de carreira, e para você saber gerir isso tudo, conduzir com os atletas mais novos, que não quer respeitar ninguém, que não quer saber de nada, e os mais velhos que quer se impor. Então,
foi bem complicado, mas isso tudo a gente tirou de aprendizado e agradeceu. E durante essa caminhada aí, a gente está aí. Cara, sensacional. Maravilha. Sensacional, Jonilson, porque eu falei pro pessoal aqui no início que a gente ia aprender, né? Que a gente ia aprender algumas coisas. E a gente sabe que essa carreira que você contou aí da sua trajetória no futebol, isso é uma coisa que eu tava tentando fazer as contas ali, mas não tem 7 anos, né, que você tá nesse caminho aí de treinador. E quanto tempo? Na verdade, comecei em 2013, né? 2013. Vai fazer E ano. então, que foi toda essa trajetória. Mas aí talvez as pessoas que estão podem falar assim, cara, como é que eu vou aprender com ele? Ah, na hora que o cara fala que o papel dele é ser treinador e o papel dele é fazer esse atleta evoluir, e quando ele fala que no momento que ele é treinador, ele não tem que ter julgamento. Ele não tem que chegar e guardar essa memória fotográfica, porque um dia o cara foi ruim, um dia foi mal, que aquele cara vai ser mal sempre. E parece ser uma coisa óbvia, né? Às vezes você lê no livro, vê numa palestra, o cara falando isso aí, mas não é, cara. O treinador, muitas vezes, ele não se desafia a fazer um atleta evoluir. Né? Não se desafia a fazer o atleta evoluir. E acredita que o atleta não está pronto por 10, 15, 20 minutos que ele viu ali, ele percebeu alguma coisa, e aí ele desiste daquele atleta. Né? E aí o fundamental de você iniciar um trabalho em um clube que te dá essa oportunidade de ter paciência, é que esse desafio que você tem com esses atletas e essa evolução que você percebe nele através do seu trabalho, através do seu esforço, através da sua coragem, que foi a palavra que você utilizou, é o que vai formar você como um treinador que se um dia tiver em um grande clube, até aceitar esse desafio, cara. Porque o atleta ganha e você ganha também. Eu acredito que o atleta ele não consegue brigar com você, cara. Ele não consegue, primeiro. O tom de voz que você utiliza não dá margem à briga. Segundo, você procura ser assertivo, você não faz firula para dizer uma coisa. Então você é assertivo no que você fala. E terceiro, ele tem a ganhar. Então o atleta que briga com o treinador que tem esse perfil, ele está brigando com ele mesmo. É ele que está se sabotando, né? E aí a gente vê, Jonilson, nos seus trabalhos, você postou aí recentemente alguns gols, né? Algumas jogadas que resultaram em gols. É um time, o modelo de jogo que você entende, que você buscou da sua fonte, o que você aprendeu lá, que você falou assim, pô, isso aqui eu posso adaptar aqui no Brasil, que o campo é diferente, que o atleta pensa diferente, né? Porque são gols construídos, cara. São gols que você vê que a bola passa de pé em pé, que todos os atletas sabem a sua função dentro de campo. Fala um pouco sobre isso aí, cara, sobre essa sua transição e quando você entendeu que naquele momento, você estava sendo realmente um treinador de futebol e passando a ter resultado com isso. Justamente. Isso aí é uma ideia que a gente já tinha desde quando a gente jogava, né? A gente gostava desse jogo assim, é chamado jogo posicional, uns chamam de jogo apoiado. Mas a gente gostava muito assim da técnica, né? Era do atleta que perdia pouca bola, então o atleta não habilidoso, né? Porque o habilidoso ele acabava fazendo muita firula, mas era mesmo o atleta bem tecnicamente. E a gente sempre gostou de um futebol que a gente não se desfizesse da bola, né? Não tivesse o medo da bola. Então eu sempre passei isso para os meus atletas. Primeira coisa, temos que gostar da bola. Aí eu falo para eles assim, é só a gente analisar. Numa partida de futebol, só tem uma bola. E meu time há de ficar com ela. Tem que ficar com ela de qualquer jeito. Porque aí a gente constrói. Aí eu falo, a gente com a bola, o adversário corre mais. A gente com a bola, a gente impõe o nosso ritmo. Então, com os trabalhos no dia a dia, a gente vai passando isso. Aqueles gols que eu vim mostrando realmente, é mostrando dentro da nossa filosofia, nossa metodologia de trabalho, onde o modelo de jogo da gente é aquela posse de bola, as infiltrações, na verdade assim, a gente fala infiltrações, mas é atacar os espaços, preencher os espaços
onde a gente abre, todo mundo posicionado, dá uma cara de uma coisa mais organizada. Porque o futebol é organização. Isso aí é fato. Se você tem organização, tem o caminho andado. Então, aqueles gols que a gente mostrou ali é justamente isso, dentro do que a gente ali, eu estou mostrando também para dizer assim, que a gente tem capacidade para isso. Porque você vem de um time como a Jacuipense, você pega um time como o Jacuipense, time lá de Riachão do Jacuí, e você pega a trajetória da equipe da Jacuipense. E nós chegamos 3 anos na Jacuipense, frente ao profissional, a gente mudou completamente. Tanto que no começo lá, aquele negócio de tocar a bola para um lado, mas aquilo ali, a gente está querendo atrair o adversário. Tem várias formas de a gente ter a bola, de fazer uma posse de bola. Então, na verdade, quando a gente atraiu o adversário, a torcida ficava impaciente, a torcida ficava xingando. Esse time só joga para trás, joga para frente, porque estava mais acostumado com aquele time que é reativo, que dava aquele chute lá na frente. Todo mundo saía para ganhar aquela segunda bola no campo do adversário. Então, hoje em dia, o futebol da gente é mais futebol vistoso, né? Futebol controlado, então a gente corre menos risco. Mas isso até para o pessoal entender, dificulta. Tanto que, você tem uma ideia, a gente tem 14 jogos que a gente não perde dentro de casa. Já fui lá, Bahia, Vitória, times do Nordeste, que foi da Série D, não perdemos um jogo dentro de casa. São 14 jogos. Estamos há mais de um ano sem perder uma partida dentro de casa. Então, a gente acredita muito, né, no jogo que nós temos. Que a ideia da gente agora é a ideia que é dar trabalho, viu? Até os atletas pegarem, tanto os mais novos como os mais velhos, que a vida toda jogou de uma forma. Aí chega aqui, a gente vem, mostra, os caras ficam assim, será que dá certo? E a outra coisa também, assim, tudo isso são dificuldades que a gente enfrenta. Uma das coisas, assim, Júnior, que hoje em dia eu implanto na equipe, é uma coisa simples, mas que ninguém faz. Os meus atletas, eles têm o costume de observar, de assistir todos os jogos. Mas eles não têm a dinâmica de se assistir pessoalmente. Eles assistem todos os jogos, Barcelona, todos, Bahia, Vitória, mas eles são capazes de chegar o dia assim e pedir a nosso analista um jogo de Jacuipense e Fluminense de Feira para se assistir. Eu falava para eles, o que, é que vocês acharam do jogo? Ah, a gente foi mal. Eu falei, mas não foi mal não, assisti o jogo mais de 3 vezes. Tem que começar a criar essa dinâmica, se assistir. Aí alguns foram assistir e depois falou, pô, professor, pensei que a gente foi mal. Ah, a gente foi bem no jogo. Eu falei, justamente é por isso, vocês têm que começar a se assistir. Aí eu sempre me pergunto, sempre me questiono, por que o atleta aqui no Brasil tem essa dificuldade? Aí o que eu te falo, o detalhe, quando a gente foi lá para fora, a gente pegou. Todos os atletas lá fora, eles se assistem. Entendeu? E aí você vê onde você melhora a sua performance, tudo isso. Só uma pausazinha aí, Johnny. Espera aí, cara. Então, não foi os modelos de treinamento lá não, cara. Foi modelos comportamentais que você trouxe para o Brasil. Modelo de mentalidade de atletas. É. Porque aí você vai, como eu te falei, porque assim, ó, Parece... o modelo de jogo, assim, a gente fala muito do Guardiola, treinador que eu adoro, gosto muito. Mas você vai lendo, eu acho que eu já li umas 8 biografias de Guardiola, só dele, para você ver o tanto que eu gosto dele. Mas você vê que aquilo, ele é um gênio, mas ele é gênio aonde? Ele é gênio na palestra que ele dá para os atletas, onde eles estudam aonde ele pode levar vantagem da equipe adversária. Mas só que isso aí não é só ele, é a equipe toda por trás dele, mas tranquilo. A carreta toda em cima do treinador, é ele que está na frente e tal, beleza. Mas aí os caras vêm, o Guardiola está usando o Guardiola está usando os 2 laterais por dentro e tal. Aí o próprio Guardiola, em uma das biografias dele, fala. Falso 9 com o Messi que criou aquilo tudo. Pô, o Guardiola botou o Messi para jogar no falso 9, não sei o quê. Aí, na própria biografia, ele fala, não, isso aí já é um esquema velho, que quem utilizou isso foi a seleção da Hungria, na Copa de 54,
depois uma equipe que utiliza 9 foi o River Plate da Argentina. E ele, o que é que o Guardiola faz? Ele traz muita coisa velha lá atrás, não inventa nada, a verdade é essa, e acaba colocando tudo hoje. Você vai enfrentar um time 4-4-2, o Guardiola fala, meu time vai no 3-4-3. É porque o pessoal se apega muito a número, mas a gente vai ver por que isso. Ah, inovação, o cara botou 3, não sei o quê. Nada disso. Aí, para quem é do futebol, é uma coisa bem simples. Quem sabe que na parte defensiva a gente não pode estar em inferioridade numérica. No meio-campo a gente iguala. E na parte ofensiva é que a gente acaba ficando com inferioridade numérica. Então, é só a gente botar aqui. Se outro time ataca no 4-4-2, são 2 atacantes. Então, ele defende em 3. Já tem uma superioridade numérica de 1. No meio-campo, vai 4 jogadores, iguala. E lá na frente são 3 jogadores para os que vêm por trás, aí onde surpreende. Mas o que eu estou te falando, por isso que a gente acaba não falando assim, eu peguei muita coisa do Guardiola, não tem como. A gente até gosta da maneira dele, das ideias dele, mas eu não tenho os mesmos atletas que o Guardiola. Entendeu? Eu não posso fazer um time igual dele. Então, a gente costuma falar assim, o modelo de jogo pode ser parecido, de jogo totalmente diferente. Primeiro que você não tem todos os jogadores, nenhum treinador tem a mesma ideia de jogo. Tem um modelo. O modelo de jogo é ali que sua equipe vai fazer, mas as ideias mesmo, as ideias que é esse aí que eu acho que é o grande diferencial. É a ideia, porque o modelo você pode copiar de vários times, mas a sua ideia de jogo, de você sentar, analisar, falar, olha, não, a gente vai atacar por aqui, porque eles estão vindo aqui, a gente vai explorar esse lado, a gente vai trazer a bola para esse lado, para sair do outro lado, que a gente acaba ganhando dessa forma. Isso aí é a ideia de jogo. Isso aí é um diferencial. Maravilha. Maravilha. Porque a estratégia, ela sai justamente da ideia. E você copiar a mentalidade, o que o cara pensa diante da complexidade que é o jogo de futebol, isso daí é que muitos profissionais, né, ele vai te explicar o que é que ele faz, mas ele vai ter dificuldade de te contar o que é que ele pensa. Mas ele fala sem você perceber. Quando ele vai contar o que ele faz, ele te diz o que ele pensa. E o inteligente pega o que o cara pensa, modela a mente do cara. Por quê? Porque você, diante da complexidade, você começa a se fazer a pergunta. Cara, tá difícil, mas eu preciso me desafiar. Quais os caminhos que eu tenho disponível? Esse. Que tal pessoa faria no meu lugar? Aí você começa a lembrar, rapaz, naquele dia ele falou isso, naquele dia ele mostrou. Porque, na verdade, futebol hoje se resolve nos detalhes, né? Jogar contra Bahia, Vitória, clubes com estrutura muito maior, jogadores com muita qualidade. E antigamente, quando os times dificultavam para Bahia e Vitória, na vontade, né? Fechava ali a casinha, era pressionado o tempo todo, saía no contra-ataque. E o que eu vejo é que você tem uma proposta de jogo, né? Você envolve o adversário. Perder ou ganhar vai fazer parte do processo. Mas você não abre mão do seu modelo, da sua ideia de jogo. Me fale como você enxerga isso, cara. Quando você olha para o outro lado, você vê tamanho de investimento, você vê as dificuldades que você tem, e na hora que a bola rola, o negócio fica equilibrado. Verdade, João. Isso já... Desde quando eu comecei, né? Você falou tudo. Você vê uma grande equipe, um grande investimento, e você ouvia muita gente falar do seu lado, as pessoas do seu redor, que coloca e falava, nossa, a gente já perdeu o jogo. E aí eu escutava isso de um, de outro, aí eu chegava assim para eles, falava, gente, vamos fazer uma coisa? Na teoria a gente já perdeu, não perdeu? Para perder jogando. Bora ter um pouco mais de coragem, assustar os caras, porque tudo que a gente sabe futebol, como você falou, sabe a estratégia, mas você pega uma grande equipe, eu vou perder de pouco.
Eu vou me desfazer da bola. Eu não vou ficar com a bola, eu vou dar a bola ao adversário, vou tentar defender o máximo ali. Onde só uma equipe vai jogar, eu só vou defender. Aí eu falava para os caras, nós já perdemos o jogo? Todo mundo está falando que perdemos, na teoria. Então agora bora para a prática. Bora perder jogando. E aí é isso aí que a gente se surpreende. Porque aí você não... Aquela coisa, eu vou para lá, vou perder o jogo, vou cruzar meus braços, vou me livrar, acabou o jogo, 1-0. Todo mundo, parabéns, bom jogo. Mentira. A gente não trabalha para isso, a gente não treina. Então, um dos desafios meu no time como um Jacuipense é fazer meus atletas acreditar. É fazer meus atletas ter coragem para jogar. Porque é muito fácil você com investimentos, o cara fala, pô, eu já ouvi da minha própria diretoria, tipo, Campeonato Baiano, Bahia e Vitória eu não conto, são pontos, eu não posso perder pontos para os outros. Aí eu falo, mas gente, é 11 contra 11, eu trabalho para isso aqui. Eu acredito nisso aqui, eu acredito dessa forma. E aí quando a gente chega, que a gente vai contra a Bahia e Vitória, a gente faz os jogos, eles acham, na mentalidade, eles falam com grande surpresa, que a gente tem um grande time, mas para mim é o que eu trabalho, é o que eu faço, é o que eu estou ali. Aí que entra aquela coisa que você falou da estratégia do jogo. Eu jogo o campeonato todo dessa forma, mas contra a Bahia e Vitória eu tenho que jogar diferente. Eu não concordo com isso, porque primeiro que eu já falo, futebol são 3 resultados, empate, derrota e vitória. Qualquer um desses aí vai acontecer no futebol. Não tem como não acontecer futebol não tiver nenhum desses resultados. Então eu falo, se na prática, na teoria, todos falam que eu já perdi o jogo, então eu vou perder jogando, porque pelo menos eu vou mostrar o meu trabalho, o que eu faço. Então esse é o jogo bom de eu mostrar. Essa é a dificuldade que eu tenho. Então esse é o meu desafio. Então vamos jogar dessa forma. Aí entra a personalidade, a coragem e o acreditar que eles são capazes. Na verdade, eu não posso estar na Jacuipense e estar numa competição e acreditar que eu não posso ser campeão, porque Bahia e Vitória está na frente. Aí eu falo, vai disputar uma competição dessa para quê? Futebol é desafio. Futebol, o nome já está dizendo, a competição é competitiva. Então eu tenho que competir com o adversário. Agora eu tenho que ter, como eu te falei, eu tenho que ter organização, eu tenho que ter qualidade para isso e a capacidade. Porque é 11 contra 11 e no fundo, Júnior, o atleta de futebol ele só tem que acreditar que ele é melhor do que o outro, que qualquer outro jogador e ter coragem para jogar. Se o atleta entra dessa forma e trabalha bem durante a semana, você pode ter certeza que vai ter êxito. Cara, cada vez mais eu me surpreendo com o futebol, cara. Porque a gente está falando de futebol, às vezes eu fico imaginando que o treinador ele vai dizer assim, não, a gente vai fazer com que ele se desenvolva no treinamento, a gente vai fazer um modelo aqui de treino, esse jogador vai evoluir. Mas, na verdade, o que você está me dizendo aqui é que autoconfiança e coragem é que vai fazer o jogador acreditar e ser diferente. Então, os treinos é para desenvolver comportamentos. O treino não é para desenvolver somente uma habilidade técnica, mas também uma habilidade comportamental. E aí é bom a gente dizer que quando a gente está falando de comportamento, a gente está falando de uma coisa que vem daqui para executar com os pés. Começa na mente. Eu acredito, depois eu executo. Eu acredito, eu faço. Eu acredito, eu quero a bola. Eu acredito, eu me posiciono para receber a bola. Eu acredito, então eu faço com que o meu colega acredite também. Eu acredito, então eu faço com que o adversário perceba que eu quero, que eu vou, que eu tenho coragem. Então começo os comportamentos dentro de campo, né? Superar muitas vezes o trabalho técnico. A gente não está falando que uma coisa tira a outra, mas a gente está falando que analisar o jogador, né, na questão humana, na questão comportamental, é o que tem feito a verdade de muitos treinadores entender que o jogo de futebol mudou e que muitas vezes a gente está perdendo por causa desses comportamentos, porque a gente não fala sobre isso, não faz com que o atleta entenda a autorresponsabilidade, qual é o papel dele também dentro de campo, e aí não cria essa sinergia, né? Então, gostei muito, eu quero que você comente sobre isso,
E me fale, cara, como é começar um campeonato Série D, que aqui muitas vezes a gente começa sem um planejamento definido, né, do que vai acontecer, e você levar esse time à final da série C, da Série D, conseguindo acesso para a Série C, meu amigo. Como foi isso aí? Na verdade é isso, né? Você falou tudo, planejamento. A gente já tinha tido uma experiência anterior na Série D do ano antes desse que a gente conseguiu acesso. Aquela dali a gente não tinha planejamento. A gente acabou o Campeonato Baiano, vai ficar tal atleta, tal, e vai colocar os meninos da base e vai lá. E, na verdade, nós fizemos uma campanha boa na fase de grupo, né? Onde dentro de casa a gente não perdeu para ninguém, ganhou empatou com o Central, ganhou do Sergipe, do Asa. Saímos, empatamos com o Asa e perdemos para o Sergipe e para o Central, acabando não classificando por causa do saldo de gol. Então aquilo ali ficou uma lição. Eu cheguei para a minha diretoria e falei para os caras, falei assim, olha, eu não entendo porque a gente entra numa competição só por entrar. Série D, Campeonato Brasileiro, vai botar os meninos ali para a gente tentar vender, a gente, tipo, não, se conseguir, beleza. Mas você não tinha um planejamento, de fato, para você querer subir. Então eu falei, olha, se eu tenho uma oportunidade de disputar essa competição, eu tenho que disputar para ganhar. Eu não posso entrar em competição, isso não é amistoso, isso é competição. A gente tem que entender isso. Então a gente já sabia, na verdade, que a gente vinha enfrentar, né, pelo ano anterior. Então eles entenderam. Então a palavra-chave do nosso sucesso foi o planejamento. Planejamos, trabalhamos bem e a gente sabia as equipes que nós íamos enfrentar. Então a gente já sabia a dinâmica da competição, de disputar uma Série D. E eu vou te falar, é uma das piores competições que tem para se disputar. No Brasil, acredito que sim. São 68 equipes para subir 4. E o emocional. Você, a todo tempo, você é testado, você chega a seu limite de estresse. Porque na Série D são jogos de mata-mata e você não pode perder. Você só tem uma solução, só é ganhar. Dentro de casa, fora de casa, você só tem que ganhar. Você não pode, então você acaba um jogo, vem outro, você já pensando no outro jogo, você não tem um respiro, você não tem um sossego. Aí você tem que estar o tempo todo concentrado, aí você leva o máximo nível de estresse seu, da comissão, dos atletas, porque você é o tempo todo, você é desafiado e você sabe. E aí é o que eu te falo, aí entra a parte psicológica, entra a parte do atleta acreditar, do atleta não ter medo, que é porque você vai enfrentar só para te dar um exemplo, você vai enfrentar um América de Natal com um grande investimento, uma Arena da Duna, 20 mil torcedores, e você chega lá, você só ouve que você vai ser goleado. O atleta que, pô, aí você chega lá, porque o América de Natal lá, só para você entender, é tido como time grande. Tido não é time grande. Então, tem toda a estrutura de time grande, tem todo um aparato por trás de time grande, imprensa, TV, em cima dos caras, rádio, e aquele time do interior da Bahia, que ninguém conhece, quem são esses jogadores. Vão chegar aqui, não vai aguentar o peso da nossa torcida, não vai aguentar jogar em um campo bom, que eles achavam que o time deles era excelente. E aí começa o jogo. Aí meu time não tem medo daquilo que eu te falo. Tem a coragem de jogar. A gente joga dessa forma. Se eu trabalho dessa forma, eu vou jogar dessa forma. Não vou mudar. Então, quando chegou lá, assustou todo mundo. Os caras aí depois falaram, agora a gente viu que a gente não tem um grande time. Vem esse time lá da Bahia, lá do interior da Bahia, e joga desse jeito. Então, esse é só um dos casos assim para você ver o nível de estresse que você vai lá, você não é reconhecido, ninguém te respeita até a bola rolar. Antes da bola rolar, ninguém te respeita, todo mundo fala o que quer de você, você não tem o direito de resposta, você não tem nada. E a resposta que você dá é dentro do campo.
E aí, quando você dá dentro do campo essa resposta, aí você vê a fisionomia dos caras mudou quando veio jogar dentro de casa com a gente. Uma competição com uma Série D, que eles davam como que eles tinham subido. Então, quando eles vieram, você já via o medo dos caras. Você via na afeição dos caras o medo de jogar. Os caras veio para se segurar aquele medo e tal, sei o quê. E a gente veio com a mesma filosofia desde a primeira partida até a final. Foi desse jeito, Ju. E aí, não é fácil. É uma das mais difíceis, eu estou te falando. É uma das competições mais difíceis de ser disputada. E aí, quem acha que é fácil, não é não. São escolas diferentes de futebol, são metodologia, trabalho dos clubes totalmente diferente. Então você conhece isso tudo, porque o nosso país é muito grande, né? Então você acaba pegando esses times da região, cada um tem seu jeito de jogar. E o planejamento que nós fizemos para a Série D, um planejamento, aí já mudou, teve um planejamento, já teve um investimento, e onde chegou e falou, não, a gente vai jogar para subir. E a gente foi com essa filosofia e graças a Deus deu certo, né? Maravilha, cara. Agora eu vou fazer uma pergunta, uma pegadinha, viu? Vamos pensar nesses dois valores que você falou, autoconfiança e coragem. Né? Você falou, acabou de falar aí que percebeu que o outro time tinha medo, não era nem respeito, já estava com medo. Mas aí você falou sobre duas coisas que faz parte do seu treinamento, faz parte da essência de Jonilson, né? A questão da autoconfiança e a questão da coragem. A coragem e a autoconfiança que faz você não desistir, não dar para trás na hora do desafio. Treino é treino e jogo é jogo, pensando nos dois valores, coragem e autoconfiança. Treino é treino, jogo é jogo, Genilson. E outra coisa, quem ganha a partida é o treinador ou são os atletas? Na verdade, assim, isso aí é uma máxima do futebol que o pessoal sempre usa, né? Treino é treino, jogo é jogo. Mas a gente exige que nossos jogadores treinem como jogam. Não adianta eu falar para você que treino é treino, jogo é jogo, porque imagine você, se eu usar isso. Então, no treino eu não vou cobrar o atleta porque ele está errado, ele não está se posicionando da forma que ele quer. Mas no jogo eu faço essa cobrança. No treino eu não cobro, porque é treino, você deixa à vontade. E no jogo você cobra. Como você vai cobrar no jogo se você não cobrou no treino? Então, para mim, não. Para mim, a gente sempre exige. A gente sempre tem que exigir. Eles têm que treinar da mesma forma que jogam. Acabou isso, futebol mudou. Lá atrás o pessoal podia falar, claro, lá atrás realmente era assim mesmo. O atleta não treinava, chegava no jogo, ia lá, fazia 2, 3 gols. Normal, era do jeito que era jogado antigamente. Então, para mim não, para mim treino é jogo. Sempre assim, Júnior. O que é que eu penso? Ali é o nosso trabalho. Você está indo trabalhar ali. Os atletas têm que entender isso. Se ele não chegar ali, não atingir o que a gente quer, não atingir. Não vai atingir. Então, a exigência, com certeza. Tipo, eu vou fazer um trabalho de passe, mas meu atleta já domina a bola do lado errado. Eu estou vendo aquilo e vai passando. Chegar no jogo é a mesma coisa. Deve ter um domínio melhor, um domínio orientado. Para o lado que ele vai sair, onde ele vai ganhar a vantagem do adversário, não vai fazer, porque no treino não faz. E se no treino eu não corrijo isso, no jogo também eu não tenho como corrigir. Agora, cada um com suas ideias, cada um com sua filosofia, mas para mim não. E você falou também em relação a que a gente, quem ganha o jogo é o treinador, os jogadores. Cara, eu vou te falar, olha, hoje em dia uma partida de futebol, esse negócio, jogadores é o que desenvolve lá dentro, né? Mas durante a semana você tem que trabalhar e muito. Né? Só para você ter uma ideia, o time da gente, a gente joga no domingo, na segunda a gente dá uma folga, na terça-feira a gente já mostra o vídeo do jogo, os erros nossos que nós fizemos. Na quarta-feira a gente já trabalha de uma forma como o adversário defende.
Na quinta-feira a gente já vai trabalhar de uma forma como o adversário ataca. Aí na sexta a gente faz um trabalho mais voltado para as bolas paradas. E no sábado a gente faz um treino mais posicional, a gente tirou aquele negócio do rachão e tal. Mas para você ter uma ideia, a semana toda ela é alinhada com o jogo. E chega ali, é por isso que eu falei anteriormente a você, que hoje em dia a gente ensina o atleta a correr. Na verdade, nossos atletas já entram em campo sabendo o que vai fazer. Eu fui atleta, eu jogava, eu era meia, o treinador, você joga aqui meia, toma aqui, joga ali. Hoje em dia, meu jogador já sabe, quando vai se marcar, o jogador que ele tem que fechar o espaço, onde a gente tem que ir. Então, hoje em dia, é um conjunto, sabia? Na verdade, o mérito todo sempre é para os atletas, porque é o produto final que o torcedor só vê o jogo, né? Mas no dia a dia de trabalho, eu acho que essa é a união, porque tem que estar tudo muito alinhado, desde do cara que pega a roupa, ao treinador que chega ali, que senta, conversa, que mostra. Então, eu, eu vou acabar dando crédito, porque é o produto final, onde os torcedores só vê ali dentro do campo, então eu vou dizer que os jogadores que ganham o jogo. Entendi. Cara, tá chegando ao final da nossa live, Júnior, mas eu não posso deixar de perguntar duas coisas, né? Você tem um grande preparador de goleiro, que é o Marcelo, tem o seu auxiliar aí, Frubal, que tem aprendido muito com você, porque é antagônico, perfis totalmente diferentes. Como é, cara? Agora, sério, como é trabalhar com o Frubal, né? A gente sabe que ele tem uma energia maior, ele compete, é competitivo pra caramba, e ele tem um perfil também diferente do seu, né? Como é essa sinergia entre vocês que vem dando certo? E me fale também um pouquinho do início, como foi esse Campeonato Baiano, cara, vocês saindo jogando no pé do goleiro, e muitas vezes o goleiro até comprometeu em alguns resultados, mas você não abriu mão desse modelo de jogo. Eu imagino que Frubal deve ter tido cólicas. Verdade. Na verdade, assim, é um modelo de jogo nosso que a gente sempre prioriza a saída de bola desde trás. Para muita gente, como eu te falei, que o jogo é o produto final. Para muita gente é arriscado, é uma coisa irresponsável, mas pode ter certeza que não, são coisas treinadas. Acontece algumas vezes do erro, porque a gente está propício a isso, né? Mas a gente é com os erros que a gente acaba consertando lá na frente e a gente superando muita coisa. Rapaz, eu posso te falar assim, ó, com toda a tranquilidade da minha comissão técnica, não só do Marcelo, como do Fubal, da Alto, o analista. Não. Então, eu vou te falar que eu tenho uma coisa comigo, ó. Na minha visão, eu como treinador, eu tenho que ter os melhores do meu lado. Se eu puder, o preparador físico é melhor que eu, o analista, o preparador, o meu auxiliar, porque a gente cresce assim, Júnior. Não adianta eu querer falar, treinador sou eu, tudo sou eu. Mentira. Ali eu tenho uma equipe, minha equipe, eu posso te falar que eu estou com uma das melhores. Como você falou, no treino é o Frubal, que às vezes ele vê um detalhe. Realmente, o Frubal ele é mais explosivo. Até que ele melhorou em relação a isso, que ele fala que eu acabo podando ele de muita coisa, pelo meu jeito. Mas ele chega, ele detecta as coisas, ele chega lá, fala. O meu preparador físico, nossa, esse cara aí, eu só posso te falar assim, ó, esse é um dos melhores, né? Porque além disso ele ainda tem aquele feeling dele de observar o comportamento dos atletas. Ele era muito ligado nisso. Então o atleta chega assim, ele me chama assim, fala, olha, ele ali tá com algum problema. Aí ele chega lá, conversa, aí incentiva. Os caras são desse jeito, os caras detectam essas coisas e acaba não falando para mim, mas eles chegam lá e resolvem. Você tem um treinador de goleiro, o Marcelo, então é o cara que se você deixar quer trabalhar o campo
o tempo todo no campo. Mas eu era... Alô, Janilson, nosso horário está acabando. Faça seus agradecimentos aí, meu amigo. Muito obrigado, que Deus te abençoe.